Estudo da reta, equação geral e equação reduzida da reta. Além da equação geral e da equação reduzida, nós também temos ainda a equação paramétrica e a equação segmentária da reta. Nesta lâmina, será tratado apenas dos dois formatos mais importantes, mais relevantes, que é a equação geral e a equação reduzida. A equação geral da reta, ela assume um formato que tem esse aspecto. Tem um formato ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, eu tenho um coeficiente em x, um coeficiente em y, um termo independente e a igualdade a zero. Então, esse é o formato típico de uma equação de reta na forma geral. A forma reduzida da equação da reta tem o valor do y isolado. É como se eu isolasse aqui, ó, este y, fazendo as falsas passagens, jogando para cá o ax, jogando para cá o c, e aí jogando depois o b dividindo. Então, é o isolamento do y que me leva para a forma reduzida. Então, eu tenho y igual a mx mais n. Ou também tu vais encontrar em outros materiais, muitas vezes ax mais b, seguindo aquela orientação da função do primeiro grau, que também se define por uma reta graficamente. Então, esses são os dois formatos principais para uma equação de uma reta. Aqui abaixo eu vou colocar exemplos. Eu vou colocar o primeiro exemplo de uma equação na forma geral de uma reta. 16x menos 2y menos 20 igual a zero. A, b menos 2, termo independente, menos 20. Ok. Nota que esta equação aqui, nesse formato geral, eu posso reescrever este exemplo dividindo todos os coeficientes por 2. E aí ficaria com 8x menos y menos 10 igual a zero. Inclusive, esse resultado da divisão dos coeficientes por 2 fica num formato mais adequado, como se ela fosse submetida aí a uma simplificação. Tá? Então, eu poderia também escrever esse exemplo com a divisão dos coeficientes por 2. Eu vou deixar nesse formato, porque na transformação para equação reduzida vai ter um ganho didático mais interessante para esse formato aqui, sem a simplificação. Um outro exemplo de equação geral da reta, 12x mais 4y menos 36 igual a zero. Também, né, aqui dá para fazer uma divisão de todos os coeficientes, por exemplo, por 2 ou até por 4. Mas eu vou deixar assim. Um outro exemplo, 2x menos 5y menos 15 igual a zero. O a é 2, o b é menos 5 e o c aqui, menos 15. E ainda um outro exemplo, 3x mais 8y menos o 5 igual a zero. Então, eu tenho 4 exemplos de equações de uma reta no seu formato geral. Agora, para cada um deles, eu vou encontrar aqui, ó, o formato reduzido. Então, é como se eu fizesse a transformação do formato geral para o formato reduzido.
E aí lembra que eu falei, né, que no formato reduzido eu tenho o y isolado. Então, para cada uma delas eu vou isolar o y. Vou pegar aqui a primeira, 16x menos 2y menos 20 igual a zero. Para eu isolar esse y, mantenho menos 2y, jogo para o outro lado na falsa passagem menos 16x, para o outro lado também na falsa passagem mais 20. Esse menos 2 jogo agora dividindo também na falsa passagem, menos 16x divide por menos 2, e aqui mais 20 divide por menos 2. E aí eu vou obter a equação reduzida, y igual, menos com menos dá mais, 16 por 2 dá 8, 8x, mais divide por menos dá menos, 20 divide por 2, 10. Tenho aí 8x menos o 10. E eu vou completar aqui, ó, a equação reduzida correspondente, y igual 8x menos 10. Para o outro exemplo, eu tenho 12x mais 4y menos 36 igual a zero. Isolamento do y, mantenho 4y, jogando para lá menos 12x e jogando para lá mais 36. Para isolar o y, o 4 agora como divisor na falsa passagem, menos 12x divide pelo 4, e esse mais 36 também divide pelo 4. E aí eu obtenho a reduzida y igual, menos divide por mais dá menos, 12 por 4, 3, menos 3x, 36 divide por 4, 9, menos 3x mais 9. Então, aqui eu tenho a reduzida correspondente, y igual menos 3x mais 9. Terceiro exemplo, 2x menos 5y menos 15 igual a zero. Isolamento do y, mantenho aqui menos 5y, jogando para o outro lado, na falsa passagem, menos 2x e mais 15. Y igual menos 2x, isso divide por menos 5, e aqui também, mais 15 divide por menos 5. Formato reduzido, menos divide por menos dá mais, 2x sobre 5, ou 2/5 de x, né? Eu também posso escrever assim, ó, 2/5 de x, dá na mesma. E aqui mais divide por menos dá menos, e a divisão aqui é exata. 15 divide por 5, 3, menos 3. Então, essa reduzida ficou y igual 2x divide por 5, menos 3. E o último exemplo, eu tenho 3x mais 8y menos 5 igual a zero. Isolamento do y, 8y, vem para cá na falsa passagem menos 3x e vem para cá também mais 5. Y igual menos 3x divide pelo 8 e mais 5 também divide pelo 8. Como essas divisões, né, não resultam em valor exato,
Eu não vou fazer a divisão, vou deixar nesse formato. E aí eu tenho y igual menos 3x sobre 8 mais 5 oitavos. Então, aí eu tenho os dois formatos de apresentação, os dois principais formatos de apresentação de uma equação de uma reta, a forma geral e a forma reduzida. Inclusive, aqui tem a passagem da forma geral para a forma reduzida. E se fosse o contrário, né, da forma reduzida para a forma geral, é só desisolar o y, vamos dizer assim. Neste exemplo aqui, ó, eu traria para cá menos 8x, aqui, ó, menos 8x, mais y permanece, e trago esse 10 para cá, mais 10. E eu fico com isso. Como não é interessante manter negativo para o x, trocam-se todos os sinais e eu volto para 8x menos y menos 10 igual a 0. Ah, professor, mas ficou diferente aqui da original, porque essa aqui está multiplicada por 2. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu tenho 16x, aqui eu tenho menos 2y e aqui eu tenho menos 20. Ok? Então, estes são os processos de ida e volta da equação geral para a reduzida e da reduzida para a geral. Ainda para finalizar esta lâmina, comentar a respeito desse coeficiente angular. O coeficiente angular aqui, ó, na forma reduzida, ele é o indicativo do fato da reta subir ou descer. Então, aqui, por exemplo, ó, o coeficiente angular é 8, é positivo. Aqui também, ó, 2/5. O coeficiente angular aqui é 2/5, não é 2. É o que multiplica o x, 2/5. Então, aqui no 8 e no 2/5 são coeficientes angulares positivos. Essas retas estão subindo, estão em ascendência. Se eu comparar lá com função, são funções crescentes. Então, quando o m ele é positivo, a reta vai ficar subindo. E quando o m for negativo, por exemplo, aqui, ó, menos 3 e aqui menos 3 oitavos, quando o m é negativo, quando o m é menor que 0, a reta vai descer. Então, o sinal do m me indica isso, se sobe ou se desce. Outro indicativo do coeficiente angular, que aí tem uma relevância, é se o m, quanto maior for o módulo do valor do m, quanto maior o módulo, quanto maior ele for numericamente, mais intensamente ele estará subindo ou descendo. Como assim? Se eu tenho um y igual a 3x mais 8, uma forma reduzida de uma equação, e eu tenho uma outra equação, y igual a 10x, sei lá, menos 3, não importa, ou menos 4, que seja, ambas retas estarão subindo, porque aqui o 3 é positivo no x, a reta sobe, aqui o 10 é positivo no x, a reta sobe. As duas retas estão subindo. Porém, essa reta de baixo, que tem o coeficiente 10, um coeficiente com módulo maior, ela estará subindo de forma mais rígida ou de forma mais intensa, de forma mais verticalizada. Então, enquanto a primeira equação ali, ó, teria uma subida mais branda, mais deitada, mais suave, a outra teria uma subida mais verticalizada, mais íngreme ou mais intensa a subida. Então, o módulo aqui do coeficiente angular também me dá essa força de subida e também a força de descida dá na mesmo raciocínio. Se o número se fossem menos 3x mais 8 e menos 10x menos 4, as duas retas estariam descendo. Porém, essa que tem o sinal negativo aqui no menos 10, se as duas fossem negativas, aí eu teria aqui uma descida mais intensa para a segunda reta, porque o módulo 10 é maior que o módulo 3. Ok, então com essas observações eu consigo aí encerrar essa lâmina, partindo aí para continuidade na próxima.
Estudo do coeficiente angular. O coeficiente angular ele é um elemento da equação da reta ou da reta em si, um elemento bem importante, porque a partir do coeficiente angular eu consigo estabelecer vários raciocínios e existe a aplicação do coeficiente angular em vários tipos de questões. Então, nós já vimos que na equação reduzida, o coeficiente angular ele é o coeficiente do x. Então, se eu tenho aqui um formato reduzido de reta, y igual mx mais n, este m é o coeficiente angular. Coeficiente angular. Então, na forma reduzida é fácil de reconhecer, é só verificar quem acompanha o x. E esse n, ele é o coeficiente linear. Nós já vimos na outra lâmina que o coeficiente angular, ele indica se a reta estará subindo ou estará descendo e o quanto que ela sobe ou desce, o grau de intensidade da subida da reta ou da descida, comparativamente com outro coeficiente angular. Então, isso é o indicativo, ou é o que o m me fornece quanto à disposição geométrica da reta. O coeficiente n, o coeficiente linear, ele indica o lugar em que a reta intercepta o eixo y. Então, o coeficiente linear indica o corte no y, que também é uma informação geométrica relevante, né? Indica onde a reta vai cortar o eixo y. Ok? Então, é isso que o coeficiente linear me fornece. O angular me diz se a reta sobe ou desce, e o linear me indica onde é o corte no eixo y. Para este primeiro exemplo, o coeficiente angular aqui, m, é igual a 5, então a reta vai ficar subindo, o 5 é positivo, e o n é igual a menos 8, ou seja, o corte no y é no menos 8. Neste outro exemplo, o coeficiente angular m é igual a 2/7, mais uma vez a reta subindo, e o coeficiente linear é igual a menos 1, também essa reta vai ficar cortando o y na parte negativa, na parte de baixo. Nesse terceiro exemplo, o m, mais uma vez, ele é positivo, ele é 4,3, é o coeficiente do x, e o n, nota que agora eu não tenho termo independente, o n é igual a 0. Como o n indica onde corta o eixo y, se o n é 0, esta reta ela vai passar na origem do sistema cartesiano. Então, ela passa no cruzamento dos dois eixos, ela vai passar nesse ponto, a reta. Vai passar subindo, né? Porque o 4,3 aqui é positivo. Então, eu consigo aí informações geométricas bem importantes a respeito do gráfico de forma instantânea, né? Simplesmente olhando para a forma reduzida. E esse outro exemplo, o coeficiente angular m é igual a menos 3. Nota que eu tenho agora um coeficiente angular negativo, então a reta ela fica descendo, fica uma reta descendente. E o n, coeficiente angular, 2/3, indica o corte no eixo y, o corte agora na parte positiva. Bom, então, isso é a identificação do coeficiente angular na equação reduzida. É o que multiplica o x. Muito bem, nós até já vimos adiantado isso na outra lâmina. Agora, o coeficiente angular a partir da disposição gráfica. Eu não tenho mais a equação, mas eu tenho o gráfico. Então, o coeficiente angular, a partir do gráfico, ou a partir do ângulo, né, que a reta faz com o eixo x, esse m é igual a tangente do ângulo alfa. Quem é esse ângulo alfa? É o ângulo entre a reta, deixa eu colocar para ti aqui, ó, que alfa é o ângulo entre
o eixo x e a reta. Nessa ordem, nesse sentido anti-horário, vai do x para a reta, e não da reta para o x, sempre no sentido do x para a reta. Então, o ângulo ele é marcado no sentido anti-horário, anti-ponteiros do relógio. É do x para a reta. Então, no caso, neste meu exemplo, o alfa aqui, ó, é 60 graus. É o ângulo entre o x e a reta no sentido anti-horário. Pois bem, como o coeficiente angular é igual à tangente desse ângulo, neste exemplo aqui, o coeficiente angular é igual à tangente de 60 graus. Então, esse m é igual a tangente de 60 graus. Nós sabemos que é igual a raiz quadrada de 3, né? Lá na tabela de arcos notáveis. Então, o m é raiz quadrada de 3. Então, dá para dizer que o formato desta equação, ou desta equação reduzida da reta para esse gráfico, y igual mx, o m é raiz de 3, então raiz de 3 que multiplica x, e depois vem o n aqui, né? E o que é o n? O n é o corte no y. Como o gráfico também está me fornecendo o corte no y, que é o menos 7, a equação da reta fica y igual raiz quadrada de 3x menos 7. Nota que eu obtive a equação da reta a partir de um movimento observativo do gráfico. O coeficiente angular é a tangente do ângulo e o coeficiente linear é o corte no y. Eu monto a equação reduzida da reta de forma bem simples. Neste outro, eu tenho que o m é igual a tangente do ângulo, que é feito entre o eixo x e a reta. Então, nota cuidado, não é o 45, é do x com a reta. Então, o alfa é esse ângulo aqui. E esse ângulo ele é 135 graus, porque essa meia volta ela vale 180. Se aqui é 45, o que completa ao lado, né? A gente fala que é o ângulo suplementar. Então, o suplemento de 45 é o que falta para 180, vai resultar alfa igual 135 graus. Então, aqui é tangente de 135 graus. Bom, a tangente de 135 graus vai ser a mesma tangente de 45, só com um sinal trocado. Então, na prática, então o m aqui, ó, vai ficar igual a tangente de 45 graus, né? Estou reduzindo ao primeiro quadrante, só que com um sinal negativo. Então, na prática, o que eu posso usar? Eu sempre uso o ângulo dado. Mesmo que esse ângulo 45 não seja propriamente o ângulo a partir do qual eu calculo a tangente para definir o m, esse ângulo 45 não é o ângulo correto, e sim o 135, eu posso usar esse 45, não tem problema, só que eu tenho que prestar atenção que a reta está descendo, e quando a reta está descendo, o m tem que ser negativo, então tu acrescenta o negativo. Então, tangente 60, reta subindo, positivo. Então, raiz de 3, positivo. Tangente de 45, só que a reta está descendo, então a tangente de 45 com sinal negativo. Então, o m vai ficar igual, menos tangente de 45 graus é igual a 1, então isso é menos 1. E aí a equação reduzida da reta pode ser escrita y igual menos 1x, né, multiplica, o coeficiente angular multiplica o x, menos 1x, e o coeficiente linear, o n, indica o corte no y, que é o 10 positivo. Então, mais 10. Isso fica melhor escrito, y igual menos x mais 10. Está aí a equação reduzida da reta que está representada nesse gráfico de baixo. E aí o terceiro
a terceira forma de encontrar-se o coeficiente angular, o m, é a partir de 2 pontos. Então, nota que eu tenho aqui, a partir da equação reduzida, é só olhar quem está junto do x. A partir do gráfico, eu tendo o ângulo, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. E, no terceiro caso aqui, o coeficiente angular, a partir de 2 pontos, é definido por uma expressão, uma fórmula. Y de um ponto menos o y do outro ponto, yb menos ya, ou ya menos yb, não tem ordem, tá? Ou y2 menos y1, como queiram, é um y menos o outro y. E embaixo eu tenho x do b menos x do a. Então, embaixo é x menos x. O que eu tenho que cuidar? Que a mesma ordem que eu utilizo lá em cima é a mesma que eu devo utilizar aqui no denominador. Se eu faço yb menos ya, é xb menos xa. Se eu faço ya menos yb, embaixo, xa menos xb. Então, só tenho que prestar atenção nessa ordem. No numerador e no denominador tem que ser a mesma. E aí, vou aplicar, então, essa expressão para esses 2 pontos. M igual yb, ó, o y do b, menos 8, menos o ya. O ya que é menos 2. Então, menos 8 menos o menos 2. Ó, parêntese, fiquei com 2 negativos. O menos da expressão e o menos do y do a. Agora, xb menos xa. O xb é 5, menos o xa, que é 3. Então, 5 menos 3. Aqui eu tenho menos com menos dá mais. Menos 8 mais 2. E aqui, 5 menos 3, já posso pôr 2. Menos 8 mais 2, menos 6. Menos 6 divide por 2, menos 3. E aí, o coeficiente angular, m, vou colocar em outra cor aqui. Eu tenho que o m aqui resultou menos 3. Então, este é o coeficiente angular desta reta. Eu já sei que se eu desenhar a reta que passa por esses 2 pontos, essa reta vai ficar descendo. Por que descendo? Porque eu encontrei um coeficiente angular negativo, então a reta desses 2 pontos ela fica descendo. O outro exemplo. M igual yb menos ya. Yb 1 menos ya de novo. Ó, o ya é negativo. Então, menos de novo. Xb menos xa. O xb é 2. Menos o xa, que é 9. E aí, eu obtenho menos com menos dá mais. Vou fazer devagar aqui, ó. 1 mais 4. Divide por 2, menos 9, menos 7. Isso vai resultar 1 mais 4, 5. Divide por menos 7, menos 5 sétimos. E essa divisão não se executa, né? Ela não se define como inteiro. Eu deixo indicado. M igual menos 5 sétimos. E aí, observa que esta reta ela está descendo, já que o coeficiente angular ficou negativo. Ok? Bom, uma outra... Quando eu tenho assim 2 pontos, eu também posso definir o sinal do coeficiente angular a partir da ideia de função crescente e função decrescente. Acho que cabe esse comentário aqui no final desta lâmina. Observa, nesse primeiro grupo de pontos, nesses 2 pontos, de 3 para 5, olha só,
o x aqui está aumentando. Ó. X aumenta. 3 para 5 aumentou, de A para B. De menos 2 para menos 8, os y aqui, ó, eles diminuíram, ou o y diminuiu. O x aumentou, 3 para 5, e o y diminuiu, de menos 2 para menos 8. Então, quando acontece isso, que o x aumenta e o y diminui, ou o contrário, o x diminui e o y aumenta, quando eles crescem em sentidos diferentes, o coeficiente angular ele é negativo, porque a função ela é tida como decrescente. E quando eles crescem no mesmo sentido, aí a função ela é crescente e a reta fica subindo. Aqui da mesma forma, 9 para 2. Observa que o x agora diminuiu aqui. Ó. 9 para 2, o x diminuiu. Mas o y, de menos 4 para 1, ele aumentou. Ele era negativo menos 4, aumentou para 1. Então, de novo, ó, eu tenho sentidos diferentes no x e no y. Então, o coeficiente angular tem que ficar negativo mais uma vez. Se os dois crescem juntos, x e y, em 2 pontos, ou se os x e y eles crescem junto ou decrescem juntos, o coeficiente angular é positivo, a reta sobe e a função é crescente. Se nos 2 pontos um cresce e o outro decresce, o x e o y, um cresce e o outro decresce, o coeficiente angular é negativo, a reta vai ficar descendo e a função ela é decrescente. Então, cabe esse comentário, isso pode te ajudar na eliminação de uma alternativa, na hora de decisão de um ponto, enfim. A declividade do segmento de reta determinado pelos pontos A com coordenadas 0 e 3 e B de coordenadas 3 e 0 é. Então, ele quer aí o coeficiente angular, né, declividade, é o mesmo que coeficiente angular é o valor do m, isso a partir de 2 pontos. Aí lembra que nós temos uma expressão que define o coeficiente angular a partir de 2 pontos. M é igual y do B menos o y do A, x do B menos o x do A. E aí, aplicando isso, eu tenho que m é igual YB. O y do B é o 0. Menos o y do A. O y do A, 3. X do B. X do B, 3. Menos x do A. X do A, 0. E aí eu tenho 0 menos 3, menos 3. 3 menos 0, 3. Menos divide por mais dá menos. E o coeficiente angular, m igual menos 1. E aí eu tenho letra B. Ok? Com a aplicação aí da expressão. Neste exercício específico, eu vou ainda te dar uma dica para a resolução. Tá? Para este caso específico, tu observa que os valores estão invertidos. Ó. 0 no x, ele virou 0 para o y. 3 para y, virou aqui 3 no x. Sempre que acontece isso, e aí não importa o sinal, se é mais 3, se é menos 3, se os dois são positivos, se os dois negativos, não importa. Se eles têm os mesmos valores numéricos trocados de lugar, por exemplo, se fosse o ponto A, menos 2 e 7, e o ponto B fosse 7 e 2. Olha só, aqui de novo estão trocados. Ó. X menos 2 virou y2, y7, x7. Então, eles estão trocados. Sempre que existe essa troca, tu já sabe que o coeficiente angular terá como módulo o 1. Pode ser mais 1 e pode ser menos 1, mas o valor é 1.
O que vai definir o sinal para mim é o que nós analisamos lá na outra lâmina, do crescimento ou decrescimento, do acompanhamento da variação ou desacompanhamento da variação. Como assim? O x aqui, ó, de menos 2 para 7, houve um crescimento no x. Então, o x está crescendo. De 7 para 2, olha o que aconteceu no y, diminuiu de 7 para 2. E aí, então, estão em sentidos contrários. E isso nós discutimos na lâmina anterior, que quando eles estão em sentidos contrários, o coeficiente angular ele é negativo, a reta desce, função decrescente. Então, eu tenho aqui m igual a menos 1. Então, eu poderia ter feito isso, né? Verificando que é 0, 3, 3 e 0, já sei que vai resultar 1. Então, vou colocar aqui novamente o mesmo exercício. 0 e 3 e o b 13, 0. Já vi que eles estão se cruzando, ó, os valores. Então, o valor do m é igual a 1. O valor numérico pode ser um positivo ou um negativo. Aí eu analiso o comportamento. Aqui, ó, o x de 0 para 3, ele aumentou. Então, o x aqui está aumentando. E o y de 3 para 0 aqui, ó, ele está diminuindo. Então, observa que estão em sentidos contrários. Então, o coeficiente angular tem que ser negativo, menos 1. Olha só, confirma a alternativa B. Então, eu poderia ter feito sem o uso da expressão. Vou colocar aqui um terceiro exemplo, agora com ele positivo. A e B. Então, nota que isso que eu estou fazendo agora é um complemento da resolução, tá? É um apelo didático, só para deixar a resolução mais rica. Na realidade, eu já havia feito aqui a questão, usando a expressão, já havia definido que era menos 1, mas eu estou te mostrando essa particularidade. Isso só serve quando os x estiverem cruzando e os y estiverem cruzando. Caso contrário, não tem regrinha, então vai aplicar a fórmula mesmo. Ponto A formado pelas coordenadas 2 e 7, e o ponto B tem as coordenadas menos 7 e menos 2. Observa que os x e os y estão se cruzando. 2 e menos 2 é o mesmo valor numérico, 7 menos 7 é o mesmo valor numérico. Então, já sei que o coeficiente angular tem como valor numérico, como módulo, o 1. Já sei que é 1. Pode ser mais, pode ser menos. Quem vai definir se é mais, se é menos, é o comportamento dos x e do y. Observa que 2 para menos 7, aqui, ó, os x, eles diminuíram. 2 baixou para menos 7, então o x está diminuindo. E 7 para menos 2, aqui, ó, o y também está diminuindo. 7 baixou para menos 2, também está diminuindo. Ó. Como os dois agora estão no mesmo sentido, os dois para baixo, então o m ele é positivo. Então, agora o m é igual a 1, simplesmente, não será negativo. O mesmo fato aconteceria se fosse com os dois em crescimento. Se aumenta o x e também aumenta o y. O m continua sendo positivo. Ok? A equação da reta que contém o ponto 1 e menos 3 e tem inclinação alfa em relação ao eixo das abscissas é. Então, aqui está o ângulo alfa. Nota que o ângulo está na posição correta, né? O ângulo ele está... Deixa eu colocar aqui. O ângulo ele está entre o x e a reta, no sentido anti-horário. E diz que esta equação da reta passa pelo ponto 1 e menos 3. Está aqui, inclusive, né? X igual a 1 e y igual a menos 3. Está aqui o ponto M definido graficamente. Então, ele está me informando as coordenadas de duas maneiras. Então, nota que ele poderia não colocar essa informação no corpo da questão, só perguntando a equação da reta representada abaixo, que tem inclinação alfa. Só isso, só perguntando qual é a equação da reta. Não precisaria dar essa informação, teria que só dar esta informação aqui, ó, tem inclinação alfa, tangente alfa igual a 2. Bom, eu posso resolver essa questão em dois formatos, tá?
primeiro formato, eu vou usar o coeficiente angular. Lembra que coeficiente angular, vou colocar aqui embaixo, o coeficiente angular equivale à tangente do ângulo do alfa, né? Nesta posição aqui, na posição correta. E a tangente do alfa está sendo dada, que é 2. Então, ele está me dando, na realidade, o m. m é igual a 2. Lembra que o m é o valor que multiplica o x. Então, na forma reduzida, eu tenho que y é igual a mx mais n. E eu já sei que o m é 2. Então, eu posso escrever aqui que y é igual, o m é 2, então é 2x mais n. Então, só está faltando para mim descobrir o valor do n. Bah, professor, mas como é que eu vou descobrir esse valor do n? Bom, aí que entra o ponto m. Ele me deu um ponto conhecido, que é o ponto m. Esse ponto m tem coordenadas 1 e menos 3. Lembrando que este 1 é o x e que esse menos 3 é o y. Então, eu faço aí a substituição. Eu jogo esse 1 no lugar do x e jogo esse menos 3 no lugar do y. Então, menos 3 é o y. Menos 3 igual 2 continua, vezes o x é 1, mais n. Eu vou conseguir definir o valor do n. Menos 3 é igual 2 vezes 1, 2, mais n. Esse 2 vem para cá, né, no isolamento do n. Menos 3, menos 2 é igual a n. Menos 3 com menos 2, menos 5. Aí eu tenho que n é igual a menos 5. Então, agora eu conheço a equação reduzida, né, de forma completa desta equação, desta reta. A equação vai ficar igual y igual mx mais n, 2x. Como n eu descobri que é menos 5, 2x menos 5. Então, eu já tenho aqui a forma reduzida da equação, y igual 2x menos 5. Olhando para as alternativas, em nenhuma delas eu tenho esse formato, y igual a 2x menos 5. Então, se eu não tenho formato reduzido, é porque ela pode, na alternativa, estar representado na forma geral. Então, eu vou passar agora o contrário, vou fazer da reduzida para a geral. Como é que eu monto a geral? Bom, vou jogar as coisas para cá. Menos 2x. Estou trazendo esse x para cá. O y está aqui, continua, então vou deixá-lo positivo aqui já na posição dele certinho. Eu vou jogar para cá mais 5, né? O 5 também está vindo para cá. E aí, esse eu passei, fiquei com 0. Bom, aí eu tenho um dos formatos de equação geral para esta equação reduzida, menos 2x mais y mais 5 igual a 0. Aí eu olho e também verifico que não tem esta possibilidade, não tem essa equação. Mas aí eu lembro que negativo aqui na frente do x não é aconselhável, não é adequado. Então, eu multiplico esta equação por menos 1, que nada mais é do que fazer a troca de sinais. E ela vai ser reescrita trocando os sinais, 2x menos y menos o 5 igual a 0. Agora sim, eu tenho isso na alternativa D. Então, isso é um formato para encontrar a equação da reta a partir da tangente do ângulo e de um ponto conhecido, né? Então, a tangente já é direto o m aqui, e o n que fica faltando
tu vai encontrar jogando o ponto dentro da lei. O 1 e menos 3 colocou-se aqui o menos 3 no lugar do y, porque ele efetivamente aqui, ó, é a coordenada y. E este 1, que é x, eu coloquei aqui no lugar do x. Aqui, ó. E aí resolvi o valor do n isolando. Bom, então isso é um formato resolutivo. Um outro formato é usando uma espécie de fórmula, que na realidade é a mesma fórmula do coeficiente angular. O coeficiente angular tem yb menos ya divide por xb menos x do a. Então, a gente vai pegar essa mesma fórmula aqui e vai fazer uma pequena alteração. Eu vou aqui apagar essas coordenadas aqui. Então, não vai mudar y menos y, x menos x. E eu só vou acrescentar, aqui será y menos o y do ponto conhecido, e aqui x genérico, menos o x do ponto. Então, a fórmula vai sofrer uma pequena variação. Tu vai apagar aqui, ó, os coeficientes, e vai fazer y menos y do ponto, x menos x ponto. O coeficiente angular tu sabe, né? Porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo e o coeficiente angular é igual a 2. Então, vai substituindo. Deixa eu trocar aqui com a cor, fazer de azul. Então, esse m ali, ó, igual a 2. Esse y, ele é genérico, menos y do ponto. Bom, aí é o y do ponto que tu conhece. E o y do ponto que tu conhece está aqui, ó, é o menos 3. Aqui, ó, y menos 3. Então, menos o menos 3. E aqui embaixo a mesma coisa, x menos x do ponto. X menos o x do ponto é 1, x menos 1. Esse x menos 1 eu já posso jogar para lá, ó, na falsa passagem. Olha como isso fica legal. 2 que multiplica x menos 1 igual y menos com menos dá mais, y mais 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2, igual y mais 3. Vou fazer primeiro a geral. 2x, traz para cá menos y, e traz para cá o menos 3. Então, fica, vou fazer bem devagar, ó, menos 2, menos 3. E isso é igual a zero. Eu trouxe y mais 3 para o primeiro membro, menos y menos 3. E aí finalizo, 2x, menos y continua menos y, menos 2 com menos 3, menos 5, igual a zero. A mesma equação da alternativa D. Então, um processo mais rápido, lógico, né? Mais mecânico. Só que eu preciso conhecer essa variação aqui da fórmula do coeficiente angular. Caso eu quisesse a equação reduzida, também era bem simples, né, de obtê-la, porque nesse ponto aqui, ó, era só passar esse 3 para o primeiro membro na falsa passagem, isolando o y. Deixaria aqui o y sozinho, ó, e passaria esse menos 3 para lá, eu chegaria nesta equação aqui, ó, 2x menos 5. Ok? Então, tá aí 2 formatos para resolução dessa questão. Eu espero que esse vídeo aí sobre coeficiente angular te ajude nos teus estudos. Um forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.